E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês em relação às mudanças da autorização de residência da CPLP aprovadas no Parlamento Português nessa semana, na última sexta-feira. A possibilidade de uma autorização de residência da CPLP ser equiparada a um título de residência tradicional, imigrantes poderão entrar como turistas e solicitar uma autorização de residência já estando em solo português. Diante dessa aprovação, muitas dúvidas surgiram nas nossas redes sociais. A gente veio exatamente explicar para vocês e passar a nossa visão de forma responsável para que você consiga entender o que faz mais sentido para o teu planejamento imigratório. Já posso viajar para Portugal? Quando isso vai entrar em vigor? Os vistos já não servem mais? A gente vai explicar tudo isso para vocês nesse vídeo, então assiste até o final para que você possa ficar por dentro. Eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou contextualizar para vocês, vou falar sobre essas mudanças da CPLP e responder dúvidas frequentes de seguidores nossos aqui do nosso YouTube e também do nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, olha, você está perdendo tempo. A gente tem conteúdos diários que vão te ajudar a fazer um processo migratório com segurança. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito aqui no nosso canal, você também está perdendo tempo. Então, antes da gente começar esse vídeo trazendo informações muito importantes, já se inscreve aqui no canal para que você não perca. Toda vez que a gente postar vídeo, você já esteja ciente e não perca conteúdos que vão te ajudar a fazer um processo migratório com sucesso. Agora, chega de enrolação, vamos de fato para o conteúdo, vamos de fato para falar as dúvidas, responder sobre as dúvidas que você, imigrante, quer saber em relação a essa nova autorização de residência da CPLP. Bom, antes de eu entrar nessas dúvidas, eu preciso contextualizar para vocês o que eu estou falando. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aqui no Direito Além das Fronteiras, eu preciso te contar que na última sexta-feira foi aprovado um projeto de lei que prevê a possibilidade de você trocar, de você equiparar a autorização de residência da CPLP com uma autorização de residência tradicional em Portugal. A R da CPLP, ela foi feita de uma forma excepcional e dessa maneira não seguiu todo aquele padrão definido pela União Europeia. E dessa forma trata-se apenas de uma folha de papel A4, que tem validade apenas em Portugal, com duração apenas de 1 ano, que não te permite circular dentro da União Europeia e também reagrupar os teus familiares. Esse projeto de lei tem o objetivo exatamente de fazer a troca dessa autorização de residência da CPLP por uma autorização de residência tradicional, aquele cartão com um agendamento, para que você recolha os teus dados biométricos, para que você tenha uma validade de 2 anos e dessa forma o teu título de residência seja reconhecido em toda a União Europeia e dessa forma você consiga ter mais direitos. Além disso, o projeto de lei aprovado prevê a possibilidade, prevê na verdade a edição de um texto legal que já existia, de forma que foi equiparado essa CPLP com um texto que já estava presente na Lei de Estrangeiros. Eu fiz um vídeo explicando na sexta-feira exatamente o que aconteceu. Eu vou deixar para vocês aqui o card. Então, era um direito que já estava previsto e houve uma edição no texto legal. Mas, apesar de já estar previsto esse direito, como já estava, ainda não há uma regulamentação para a gente saber como isso vai acontecer, como esse imigrante vai ter esse direito de poder entrar em Portugal como turista e dessa forma se regularizar. Então, a gente venceu ali um jogo, tivemos uma vitória, mas ainda não vencemos a batalha. Porque depois que for aprovado, depois que entrar em vigor, a gente precisa saber quais serão as regras do jogo. Vão ter requisitos ou não? Esse imigrante, o que ele vai falar na hora que ele chegar na imigração, que ele vai entrar como turista, o que ele deve falar? Quais são os documentos? Eu vou precisar fazer comprovação financeira? Eu vou precisar apresentar contrato de trabalho? Então, tudo isso a gente precisa entender como será. Então, nós tivemos ali uma vitória para o imigrante da CPLP, o imigrante brasileiro, mas agora a gente precisa cobrar o governo de Portugal para que eles possam mostrar como esse direito vai ser executado. Então, contextualizando isso para vocês, agora a gente vai responder algumas dúvidas frequentes que vão te ajudar a entender o que faz mais sentido para o teu planejamento imigratório. Primeira dúvida: Henrique, foi aprovado. Quando isso vai começar a funcionar? Bom, o que foi aprovado? Um projeto de lei que foi votado no parlamento e foi aprovado por maioria. Esse projeto de lei deve ser encaminhado para o presidente de Portugal, que terá 20 dias para sancionar ou vetar, ou seja, aceitar ou negar. Acontece que o Congresso português entrou em recesso na última sexta-feira, então essa votação foi uma das últimas do Congresso, do Parlamento, desculpa, em 2024. E aí esse documento, esse projeto de lei, esse texto final precisa ser encaminhado para o presidente da República de Portugal. O presidente vai ter 20 dias depois que tiver recebido esse documento para sancionar, ou seja, para autorizar ou para negar
a validade, a entrada em vigor desse texto. E aí, depois que for sancionada pelo presidente, precisa ser publicado no Diário da República. E aí, depois de aprovado, aí o governo vai ter que buscar regulamentar esse direito. Então, se você lê apenas o texto do que foi aprovado, fala sobre a possibilidade do imigrante entrar em Portugal e solicitar uma autorização de residência da CPLP. E aí surge a dúvida que todos os juristas, que todos os advogados, que todos os imigrantes querem saber como isso vai acontecer, quais são os critérios para isso. Então, nesse momento, ainda não temos uma lei em vigor, ainda não sabemos como isso vai acontecer. O texto que foi reformulado já era muito parecido, já era muito similar com o que tínhamos antes na lei de estrangeiros. E a forma que os imigrantes estavam conseguindo solicitar uma autorização de residência da CPLP já em solo português era através de uma ação judicial. Então, pela via administrativa, você não conseguia, o portal da AIMA não prevê a possibilidade de você solicitar uma autorização de residência da CPLP nesse momento, o cadeado está fechado, e acredita-se que, depois de aprovado, esse cadeado pode ser aberto. Mas o governo de Portugal mostrou o interesse, primeiro, de regularizar os imigrantes que já estão em Portugal com uma autorização de residência da CPLP, ou seja, a gente tem mais de 150 mil imigrantes com esse título, que é apenas aquela folha de papel 4 que eu falei para vocês. Essas pessoas estão esperando para poder ter direito à sua recolha de dados biométricos, ter um agendamento para poder recolher os seus dados e ter esse cartão. Então, o entendimento que se fala do governo de Portugal é que primeiro eles vão tentar regularizar os que já estão, para que depois possam conceder aos imigrantes essa possibilidade de se regularizar já estando em solo português. A gente não sabe como isso vai acontecer, se o cadeado vai ser aberto, quando vai ser aberto. A gente tem em Portugal muitas leis que são aprovadas, muitos direitos que são aprovados, mas passam meses esperando regulamentação. Então, hoje, a gente não tem um prazo para dizer, olha, ano que vem, no começo do ano que vem, você vai conseguir solicitar já a tua autorização de residência como tendo entrado como turista, ou vai ser somente 2026, não se sabe. A gente depende de regulamentação. E eu preciso sempre contextualizar para vocês que Portugal tem enfrentado, tem apresentado uma dificuldade enorme de regularizar os imigrantes que chegam regularmente com visto ou que já estão em solo português. Então você tem pessoas que chegaram com visto e estão brigando para ter um agendamento, eles prorrogam o visto, mas acaba que a pessoa fica brigando para ter um agendamento. Nós temos pessoas que já estão em solo português, que estão tendo dificuldade para regularizar, para renovar a sua autorização de residência. Isso tem sido uma grande confusão entre a AIMA e o IRN. Não se sabe quem faz o quê, como faz o quê. Então tem muitos imigrantes que não estão conseguindo renovar a sua autorização de residência. Você tem muitos imigrantes que ainda são da época da manifestação de interesse, que estão esperando ter uma vaga de agendamento para poder se regularizar. Tem estudantes que entram em Portugal e querem se regularizar, pessoas que têm direitos previstos na lei e não estão conseguindo pela falta de agendamento. E quando a gente pensa que esse projeto de lei vai precisar atender a 150 mil pessoas que já têm a CPLP e outras pessoas que vão chegar, é difícil imaginar que isso vai ser um processo rápido, que você vai chegar e já vai conseguir ter os seus direitos, que você já vai chegar e vai poder viajar dentro da União Europeia, vai poder reagrupar familiares. Então Portugal enfrenta todo um contexto de muita morosidade, de muita demora para regularizar os imigrantes que já estão, para poder oferecer os serviços administrativos. Então, nesses últimos meses, o setor o judiciário aqui em Portugal recebeu muitas ações. Por quê? Os imigrantes chegam e buscam a nós, advogados, para entrar com uma ação judicial, porque pela via administrativa está impossível, e vão precisar gastar de 500 a 1.000 euros com uma ação de intimação contra a AIMA para poder ter um agendamento para exercer esse direito. Então, percebe que a situação em Portugal, o processo administrativo de regularização, de concessão de direitos dos imigrantes está muito atrasado, está muito complicado. Então, quando você fala em abrir a porta para imigrantes chegarem como turista, você vai aumentar um fluxo muito grande de pessoas chegando. Como que vai resolver essa situação, entende? Então, a gente precisa entender como será. Quais serão as regras desse jogo para que você, imigrante, possa imigrar. Isso vai ser agora? Não sei. Isso vai demorar um ano? Pode ser. Não tem uma definição. Então, é muito importante que você entenda que não está ainda em vigor, você não pode ainda chegar em Portugal e já se regularizar, e já solicitar ali, através da AIMA, uma regularização com autorização de residência da CPLP. Então, essa aprovação do projeto de lei foi uma vitória sim para os imigrantes, principalmente para aqueles da CPLP que já estão no país aguardando o seu cartão de residência tradicional, aguardando seus direitos, e também a possibilidade de um imigrante poder entrar em Portugal e solicitar uma autorização de residência já estando em solo português não deixa de ser uma vitória, mas a gente precisa entender como isso vai de fato acontecer. Então, respondendo outra pergunta, Henrique, eu já posso viajar para Portugal como turista? Se você vai turistar, sim. Mas se você vai morar, não. Eu preciso sempre lembrar para vocês o seguinte, que tecnicamente
Você não pode entrar em Portugal como turista com o objetivo de morar. Se você quer morar, você precisa solicitar um visto de residência para isso. E ontem mesmo saiu uma notícia, uma matéria no Público.pt, que o governo de Portugal informou que haverá um controle ainda maior, agora diante dessa aprovação, um controle ainda maior nos aeroportos para combater a entrada de imigrantes como turista. E a gente fica sem entender nada. Vai poder entrar como turista e pedir uma autorização de residência, mas vai ter controle de fronteiras nos aeroportos? A gente precisa entender que as decisões tomadas em Portugal às vezes são muito confusas. E é só na prática que a gente consegue dizer, olha, imigrante, você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Mas você não deve viajar como turista para Portugal se você quer morar. Busque ter planejamento, busque ter orientação e entenda que essa possibilidade ainda precisa haver na prática, ainda precisa ter regulamentação. Então, não. Você, imigrante que pensa em morar em Portugal, que vai viajar agora no final de 2024 ou no começo de 2025, você ainda não pode entrar como turista com o objetivo de morar. Você não pode ainda entrar como turista e solicitar uma autorização de residência da CPLP. Você tem que pedir o visto. Então, ainda não há esse direito. Precisamos ter regulamentação. Então, respondendo essa dúvida, você não pode, você não deve ainda fazer isso. Gente, com sinceridade, sejam responsáveis com o planejamento de vocês, entendam a realidade de Portugal, entendam que Portugal vive também uma dificuldade em relação ao aluguel de casas, em relação ao mercado de trabalho, em relação a conseguir documentos. Então, não caia de paraquedas e escute ali pessoas que querem te trazer para Portugal para depois te vender alguma coisa. Haja de forma responsável, entenda o contexto e, assim, é primordial. A gente fala todos os vídeos que é fundamental, é obrigatório que você tenha planejamento financeiro, emocional, psicológico para fazer esse processo de imigração, gente. Então, esse projeto de lei foi aprovado, mas isso não te permite ainda viajar para Portugal como turista. Busque ter calma, paciência e responsabilidade com o teu planejamento migratório. Agora, quando houver essa possibilidade, você vai ter certeza que nós vamos ser uma das primeiras pessoas a trazer para você como você vai ter esse direito. A gente está aqui para apresentar para você o seu direito. Desde o primeiro vídeo que a gente gravou aqui no canal, a gente apresenta para você o seu direito para que você consiga entender o que faz mais sentido para ti. Hoje, eu não recomendo que você migre como turista. Pode ser que amanhã seja de uma forma diferente, mas hoje não. Você precisa solicitar o teu visto e ter planejamento. E agora que eu falei sobre os vistos, eu vou responder outra dúvida muito frequente. Henrique, os vistos vão deixar de existir? Já não faz mais sentido eu pedir o meu visto? Eu já posso descartar essa possibilidade do visto? Gente, eu preciso contextualizar ainda mais para vocês. Se vocês acompanharem os nossos vídeos, no passado recente, até junho de 2024, a gente tinha ali a possibilidade do imigrante entrar como turista e pedir uma manifestação de interesse e tinha a possibilidade do imigrante solicitar o visto no país de origem. Ou seja, a gente já tinha essas duas possibilidades. Uma era entrar com o visto, outra era deixar para se regularizar em Portugal. Então até junho a gente produzia vídeos aqui no canal exatamente mostrando para você os benefícios, os pontos positivos e os pontos negativos de você entrar com o visto ou de você entrar como turista. E muita gente tem falado, meios de comunicação de Portugal, trazendo que essa possibilidade vai ser uma manifestação de interesse 2.0. Vamos lembrar como é que era a manifestação de interesse? Você chegava em Portugal como turista, mostrava que tinha um contrato de trabalho ou que tinha ali uma abertura de atividade, é como se fosse abrir uma MEI em Portugal e você estava emitindo notas fiscais, que seriam recibos verdes, e diante disso você ficava aguardando regularização. Nós temos pessoas que nós conhecemos que entraram em Portugal em 2023, começo de 2023 ou em 2022, e estavam até esse ano, 2 anos, sem ter ainda o direito da autorização de residência. Então a manifestação de interesse era uma forma que o governo de Portugal tinha de trazer esses imigrantes que ficavam presos em solo português, porque não podia sair da União Europeia, não podia sair de Portugal, não podia viajar dentro da União Europeia, não podia voltar para o Brasil, porque senão o teu processo ia ser cancelado. Então esses imigrantes ficam presos em Portugal, assim, presos, eu digo, geograficamente, sem conseguir ter os seus direitos ainda, consegue trabalhar, consegue viver ali normalmente, mas sem conseguir ter os direitos, sem conseguir financiar o imóvel com condições facilitadas, sem conseguir ter o direito que um residente tem em Portugal. Então, aguardavam ali de 2 a 3 anos para poder ter direito a uma autorização de residência. Então, desde já, havia um processo muito longo de espera para se regularizar. E o visto sempre foi, e sempre vai ser, muito provavelmente sempre vai ser, a forma mais segura de um imigrante chegar em Portugal. Por quê? O visto, ele te resguarda os direitos ainda estando no Brasil.
porque você chega com o visto com a possibilidade de solicitar uma autorização de residência. Se você não conseguiu por falta de atividade do governo de Portugal, por falta de data de agendamento, eles vão prorrogar o teu visto e você vai conseguir reagrupar familiares, você pode solicitar esse reagrupamento de familiares, o acompanhamento desde o Brasil. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nesse ano ainda mesmo, ali até junho, nós tínhamos o visto e tínhamos a manifestação de interesse. E o nosso trabalho sempre foi mostrar para o imigrante que se planejar, ter orientação, sempre é o melhor para que você possa escolher o visto e não chegar em Portugal deixando os seus direitos na mesa. Porque quando você deixa para se regularizar em Portugal, em Portugal eu vejo como é que eu faço. Eu vou comprar minha passagem, vou viajar como turista, em Portugal eu vejo como é que eu faço. Você deixa os seus direitos na mesa, que quem vai cuidar desse direito é o governo. O governo pode mudar de interesse, o governo pode ter interesse nesses imigrantes hoje, amanhã pode não ter, pode acabar a manifestação de interesse como aconteceu no passado, que você teve muitas pessoas chegando em Portugal contando com esse mecanismo e deixou de existir. Então acaba que a forma legal, a forma que você tem de resguardar os seus direitos é solicitando o visto. E o governo sempre manifestou o seguinte, gente: o caminho correto é através do visto. Se excepcionalmente você está em Portugal, você pode se regularizar através de uma manifestação de interesse. Ou seja, isso era para ser o caminho excepcional, mas os imigrantes, os brasileiros, tornaram isso o caminho mais normal. Você entra como turista e já chegando em Portugal, você solicita essa manifestação de interesse para aguardar todo um processo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente: o visto não deixou de existir, não vai deixar de existir. Inclusive, nessa semana, o governo de Portugal informou o interesse de que um processo de visto comece a ter a duração de 1 mês, ou seja, conceder esse visto para os imigrantes dentro de um prazo de 1 mês. Então, eles entendem que isso deve acontecer, entendem que a partir de 2025 deve ter mais pessoas trabalhando nos consulados. Então, se você está aguardando o teu visto, se você está se programando para fazer a solicitação de um visto, faça. Hoje ainda é a única forma que você tem para chegar em Portugal para morar legalmente. Futuramente, se tiver essa manifestação de interesse 2.0, você pode ter certeza que o visto ainda vai continuar sendo a melhor forma para quem pensa em chegar de uma forma planejada. Porque, gente, os processos administrativos em Portugal demoram, a burocracia é grande, os imigrantes passam muito tempo para conseguir ter essa autorização de residência, para depois solicitar uma cidadania. Portugal quer que esse imigrante fique no país contribuindo, quer que esse imigrante permaneça sendo aqui mão de obra. A gente precisa ser sincero, os imigrantes que chegam é para ser mão de obra, muitas das vezes mão de obra barata para a economia do país. Então Portugal precisa de imigrantes, então sempre vai haver formas de um imigrante chegar em Portugal, de um imigrante brasileiro morar em Portugal. Vai ter o visto, vai ter uma regularização diferente, vai ter uma manifestação de interesse, sempre vai ter formas porque o país precisa. Agora, você imigrante deve entender que você não é massa de manobra. Você pode escolher um caminho mais tranquilo para você, um caminho mais seguro, eu digo, seguro em relação aos teus direitos. Você vai encontrar muitas pessoas te dizendo: vem para Portugal, vem como turista, chega aqui, você se regulariza, chega aqui, você dá um jeito. Por quê? Quando chegar em Portugal, vai poder te vender um serviço. Eu, por exemplo, a gente pode te ajudar com uma ação judicial depois para se regularizar. Isso vai te custar de 500 a 1.000 euros. Então o imigrante pode chegar e vai precisar buscar, muito provavelmente, um profissional para poder ajudar, para fazer NIS, para fazer NIF. Mas o que eu estou te mostrando é: busca te planejar, busca garantir os teus direitos ainda no teu país de origem. E outra coisa que eu preciso destacar para vocês, gente: entrar como turista parece ser a maneira mais fácil. Então eu já escuto isso há muito tempo. Antes a gente tinha manifestação de interesse e a pessoa falava: não, eu vou entrar como turista porque é mais fácil, o visto demora, o visto tem que atender requisitos. Gente, entrar como turista pode ser a maneira mais fácil de entrar. Agora, viver em Portugal, isso é outros 500. Você vai precisar fazer NIS, você vai precisar fazer documentação, aguardar a autorização de residência para poder sair do espaço europeu. Então, a estrutura administrativa de Portugal hoje e todos os fatos que acontecem, que estão acontecendo, que aconteceram nesse ano, nos mostram que não vai ser algo tão simples. Pode ser algo muito demorado, inclusive, para poder recolher esses dados dos imigrantes da CPLP, para poder conceder esse acesso aos demais imigrantes que pensam em chegar em Portugal. Então não é algo tão simples, meus amigos. Então, hoje, a forma que você tem, a forma que você deve buscar é solicitar um visto ainda estando no teu país de origem. Busca planejamento, busca orientação e dessa forma você vai poder viver tudo que Portugal tem para te oferecer. E aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos sobre todos os vistos de residência para quem pensa em morar legalmente em Portugal. Visto de procurar trabalho, visto de estudos, visto de nômade digital, D7, todos os vistos que você precisa saber para que você possa morar legalmente em Portugal, trazer a sua família e ter os seus direitos resguardados.
muitas pessoas assistem os nossos vídeos e diante das orientações sobre documentação, sobre como fazer, para onde enviar, como comprovar financeiramente, conseguem ter o visto aprovado. Então você tem conteúdos aqui no canal que vão estar à tua disposição para te ajudar a fazer o melhor processo imigratório possível. Agora, se você quiser ter uma consultoria especializada para entender o que se encaixa no teu caso, manda mensagem para a gente. É o primeiro link aqui na descrição para que o Direito Além das Fronteiras possa fazer parte desse teu planejamento imigratório para morar legalmente em Portugal. Gente, sempre preciso enfatizar isso. Morar legalmente em Portugal te permite viver os teus sonhos, te permite viver tudo aquilo que você planejou para si e para sua família. Então, cuidado com as informações, muito emocionadas, informações que não têm base legal, informações que querem só te trazer para Portugal sem te mostrar que isso pode ser um risco, te mostrar que você precisa ter planejamento, te mostrar que você precisa se planejar financeiramente para isso. Então, busca orientação, o Direito Além das Fronteiras é o teu parceiro aqui nesse planejamento imigratório para que você possa morar legalmente em Portugal. Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você achou, o que você vai fazer. Ah, Henrique, eu vou esperar o visto mesmo, eu vou buscar o visto, ou então eu vou emigrar como turista, vai ser mais fácil, isso vai ser aprovado rapidamente. Deixa aqui para mim a tua opinião, eu quero saber. E também deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!